Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Física 1, do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Eu sou o professor Christian. Sejam bem-vindos a mais uma aula e o tema de hoje é resolução de exercícios. Nós estamos discutindo o tema de queda livre. E a aula passada a gente discutiu o tema de queda livre, a gente caracterizou o conceito de queda livre com vocês, né? Primeiro a gente avaliou o fenômeno. Então aqui eu uso esse próprio desenho, né, para discutir com vocês, junto com o Trígolo. Vocês conhecem meu amiguinho, o Trígolo? O Trígolo hoje vai me ajudar a discutir esse exercício com vocês. E o nosso objetivo aqui é analisar o que acontece quando um objeto ele se desloca, né, ele é solto, ele parte do repouso, ele é abandonado, né, e no caso da queda livre, a gente vê que a partir do momento que você solta um objeto, né, então eu vou analisar aqui ó, o Trígolo e o Christian. Soltou o objeto. Na hora que eu solto o objeto, ele instantaneamente ele começa um movimento de queda livre. Um movimento de queda livre. E a gente percebe que a partir do momento que eu solto esse objeto, a partir do repouso, velocidade inicial igual a zero, ele desenvolve um movimento em que a velocidade vai aumentando cada vez mais. E se eu soltar esse objeto, deixar ele tocar o chão, tocar o solo, ele vai tocar e a gente vai ouvir um barulho bem alto. Porque ele vai acelerando, vai acelerando. A aceleração está relacionada à variação da velocidade. A velocidade vai aumentando, aumentando, aumentando em função do tempo. Então, na hora que eu solto esse objeto, quadro a quadro, você vai vendo, conforme o tempo vai passando, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dependendo da altura, né, que é a altura que você solta esse objeto, você consegue identificar a, os padrões, né, da variação de velocidade em relação ao tempo. E como é um movimento acelerado, a gente também tem que ter informações sobre a aceleração. Como a gente tem ideia, né, de queda livre, eu já discuti com vocês também a questão da aceleração gravitacional, porque como é que o objeto é acelerado? Porque aqui a gente não está discutindo o que causa essa aceleração, mas a gente sabe, né, depois que Newton desenvolveu a equação da força gravitacional, né, que existe uma atração gravitacional entre os objetos. A Terra atrai o apagador atrai a Terra. Com a mesma força, com a mesma intensidade, só que sinais contrários. Só que depende da massa, do produto das massas entre o apagador e também a Terra. Como existe a massa, a diferença de massa é muito grande, e quanto maior a massa, maior é a inércia, maior a dificuldade do objeto entrar em movimento, então você vê com mais facilidade o objeto caindo na direção da Terra, mas não dá tempo da gente ver a Terra indo na direção do apagador, entendeu? Então, mas a força é a mesma. Só que o Galileu, né, em 1632, por volta de 1600, né, 1632, que a gente viu na aula passada, ele foi analisar o fenômeno, né, do movimento dos planetas, né, do movimento dos planetas em torno do Sol, ou o Sol, né, em torno, ou os planetas em volta da Terra. Lembra do que a gente discutiu com Aristóteles? A teoria do Aristóteles dizia que era a Terra no centro do universo, e que todos os corpos celestes giravam em torno da Terra. E depois o Galileu, analisando as teorias de Aristóteles, Copérnico, depois ele viu o Kepler e Giordano Bruno e outros cientistas também. Ele viu e concluiu que, na verdade, não era a Terra no centro do universo, mas naquele momento ele concluiu que era o Sol no centro do universo. E que os objetos se deslocavam em volta desse corpo celeste, né, do Sol. Então, a partir daí, ele desenvolveu os elementos relacionados a movimento, como deslocamento, conceito de aceleração, ponto material, corpo extenso, trajetória, velocidade, aceleração, né? Então, vários conceitos vieram, né, desse estudo inicial, né, que o Galileu foi um dos primeiros a divulgar o seu trabalho científico, né, o método científico. Então, nós estamos aplicando, né, o conceito de queda livre a partir de agora. Então, eu sei que a partir do momento que eu solto esse objeto vai cair.
Agora, a partir do momento que eu solto esse objeto e esse objeto ficar parado, no próximo segundo você não vai ver mais o Christian aqui, porque ele vai sair correndo. E no próximo momento, se eu solto esse objeto e ele subir, meu amigo, minha amiga, também você não vai ver o Christian. O Christian vai sair, vai sumir, vai sair correndo. Porque vai acontecer alguma coisa estranha, além do efeito gravitacional, que o objeto cai, ok? Bom, nesse exercício, nós vamos resolver o exercício número 19 com vocês, e o Trigo agora ele vai fazer parte do exercício. Né? Ele é o nosso ajudante, em que ele vai soltar o objeto, ele vai soltar o corpo. O Trigo tem um bolso no seu aventalzinho. Esqueci de desenhar o bolsinho no aventalzinho do Trigo. Então ele fala o seguinte, a figura acima fornece a velocidade da pedra nos primeiros 2 segundos. 0, 1, 2 segundos. E ele fornece 0. Então ele parte do repouso. Velocidade inicial igual a 0. Tempo inicial igual a 0. Depois, velocidade de 10 metros por segundo. Depois de 1 segundo. 20 metros por segundo. 2 segundos. E ele quer saber depois qual será a velocidade da pedra nos instantes 3, 4 e 5 que ele pede para você. Como é que eu resolvo esse exercício? Christian, é muito simples, 0, 10, 20, 30, 40, 50, assim vai. Mas me prova que são esses valores. Pode ser que dê um pouquinho diferente, né? Porque nesse exercício, ele não usa a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ele usa, nesse exercício, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Mas o que eu quero, o principal é a gente avaliar o fenômeno. Então o Trigo, ele está segurando, suportando o material aqui na sua mão, ok? Mas a gente sabe o seguinte, que na hora que eu solto o objeto, ele vai cair, ele vai desenvolver um movimento em queda livre, na direção da superfície da Terra. Não só da superfície da Terra, mas na direção do centro da Terra. Eu já discuti isso com vocês. Então, se você tivesse toda a massa da Terra contraída num único ponto, esses objetos iriam na direção do centro da Terra. Como a gente não tem, e a Terra é um corpo extenso em relação a nós, na hora que você solta o objeto, você vê o objeto cair na superfície da Terra. Mas se você fizer um desenho, pontilhado assim, você vai ver que a direção e sentido do objeto vai ser sempre na direção do centro da Terra. E quem puxa esse objeto para baixo? O G da gravidade. G da gravidade. O G da gravidade. Quem puxa é a força gravitacional. E a força gravitacional está relacionada com o G da gravidade. E a aceleração gravitacional, ela tem um valor constante. O movimento de queda livre, ele representa um movimento retilíneo uniformemente variado. E eu prefiro dizer que é um movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, o move. É linha reta porque vai sempre na mesma direção do centro da Terra, né? Então ele pede para a gente estabelecer os valores, os próximos valores, no t igual a 4, 5, 5, 10, 20 e assim vai, ok? Se o corpo continuar descendo, de acordo com essa altura, né, e o Trigo ele está naquele suporte, naquela altura, então nós precisamos então desenvolver os elementos que vão me dar os valores aqui que vão preencher as velocidades aqui. Bom, pessoal, nós temos 2 tipos de equação de movimento para o movimento uniformemente variado. Nós temos a equação do movimento, que é a equação das velocidades. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais AT, que vai ser GT nesse caso. E eu vou considerar GT positivo, G positivo, porque o movimento eu vou considerar positivo para baixo. Então eu só estou usando como referencial o meu sistema de referência do eixo vertical para baixo, positivo. Se você usar para cima, positivo, e o G está na direção para baixo, sentido para baixo, então você vai ter que colocar um menos GT aqui, tá ok? E você tem a equação da posição. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais G
T, aceleração gravitacional, tempo ao quadrado, dividido por 2. Novamente, esse sinal de mais, porque o meu sistema de referência que eu estou utilizando, positivo para baixo. Né? Então, só por causa disso. Então, é o seguinte, ele não me dá informações sobre o deslocamento desse objeto. Ele não me dá informações. Mas ele me dá informações sobre velocidade e tempo. Então, a equação horária das posições não será utilizada nesse momento, ok? Então, eu vou utilizar a equação das velocidades, equação horária das velocidades. E eu sei o valor da velocidade inicial. Eu sei o valor da velocidade inicial. Se você avaliar aqui o meu ponto inicial, né, onde o trígono está soltando o nosso objeto, a velocidade inicial é igual a zero porque está partindo do repouso, o tempo inicial é igual a zero. Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou aproveitar esse intervalo que foi dado no exercício e vou calcular a aceleração. Christian, você vai usar o 9,8? Não vou usar o 9,8 porque, né, esse exercício ele força uma situação dos valores da 0, 10, 20, 30, 40 e assim vai. Né? As velocidades vão aumentando dessa forma. Então, o que o Christian vai fazer? Nesse intervalo aqui, o Christian vai usar como velocidade o ponto inicial. Então, eu vou colocar ponto inicial A, o inicial A, e o B como sendo o final. Então, o Christian vai calcular a aceleração nesse intervalo. Como é um movimento de queda livre, eu vou assumir que a aceleração é a mesma em todo o intervalo. Movimento uniformemente variado. Quem é que varia a velocidade? De forma uniforme. Por que uniforme? Porque a aceleração é constante. E a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Qual é a variação da velocidade nesse intervalo? De A até B. De A até B, o A é o início, o B é o final. Variação da velocidade, então, é 20 menos 0. 20 menos 0, dividido pelo intervalo correspondente, 2 menos 0. 20 menos 0 vai dar 20, dividido por 2, 10. Então, a minha aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Para esse exercício. Tá bom? É só uma observação para esse exercício. Por que para esse exercício? Porque a gente sabe que no movimento de queda livre, a aceleração gravitacional não é 10 metros por segundo ao quadrado. Mas o G, então vou fazer aqui uma observação, o G gravitacional é de 9,85 metros por segundo ao quadrado. Tá bom, pessoal? Mas esse exercício é válido você, então, calcular a aceleração. Calculei a aceleração para esse tipo de fator, porque ele não fala também que é a superfície da Terra. Então, eu estou considerando, eu estou discutindo G gravitacional e tal, mas poderia ser, então, um planeta em que a aceleração local fosse de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, o que interessa para nós é o fenômeno, o trígono, o nosso amiguinho participando de um fenômeno de queda livre em um determinado local. A velocidade tem esse comportamento e o tempo esse comportamento. Então, o que eu fiz? Eu estou analisando o movimento a partir dessa informação do G local. Então, a velocidade, qual é a função horária da velocidade? Velocidade inicial mais GT, G local. Velocidade inicial, para esse meu processo, é de 0 metros por segundo ao quadrado. E o G, 10. Então, a equação de movimento é de 10t. Essa é a função horária para este movimento. A equação horária da velocidade para esse movimento. Ok? Então, agora vamos ver se essa equação ela está certa. Porque depois que nós definimos uma equação de movimento, a gente substitui os valores de tempo e vamos ver se os valores de velocidade correspondente eles vão acontecendo. Para provar que a minha equação está correta. Então, para o tempo,
Não deu muito certo, aí eu passo a canetinha azul. Então, para t igual a 0 segundos, qual é o valor da velocidade? É igual a 10 vezes 0, que é igual a 0 metros por segundo. Para o tempo inicial igual a 0 segundos, velocidade inicial de 0 metros por segundo. Para o tempo inicial 0, bateu. Para o tempo igual a 1 segundo, para o tempo igual a 1 segundo, velocidade igual a 10 vezes 1. 10 vezes 1 vai dar 10 metros por segundo. 10 metros por segundo, então, para o tempo igual a 1 segundo, 10 metros por segundo. Opa, legal, hein? Continuando. Para o tempo igual a 2 segundos. Para o tempo igual a 2 segundos, a minha equação da velocidade vai dar 10 vezes 2. 10 vezes 2 é igual a 20 metros por segundo. Ah, puxa vida, Christian. Interessante, ó. Para 2 segundos, 20 metros por segundo. Para o tempo igual a 3 segundos. Para o tempo igual a 3 segundos, aplicando na equação do movimento uniformemente variado para este movimento, é igual a 10 vezes 3, que vai ser igual a 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. E isso eu já sabia. Não, para 3, 30 metros por segundo. Puxa vida. 30 metros por segundo. Cristian, não era mais fácil eu simplesmente colocar 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim vai? Meu amigo, você tem que avaliar o fenômeno. O movimento uniformemente variado. Velocidade inicial, queda livre, aceleração gravitacional local, naquele ponto. Ah, então entendi. O que acontece é que na física, a gente estuda o fenômeno, depois que a gente identificou o fenômeno e estudamos o comportamento, a gente busca uma explicação através de uma ferramenta. Então, eu uso uma equação matemática como ferramenta, e a partir daí eu consigo analisar o fenômeno em si através de uma equação matemática. Continuando, para o tempo igual a 4 segundos. Para o tempo igual a 4 segundos, Cristian, já sei, parou. Eu vou substituir, então, a velocidade é igual a 10 vezes 4. Então, para o tempo igual a 4 segundos, tempo igual a 4 segundos, velocidade igual a 4, igual a 10 vezes 4, 10 vezes 4, que é igual a 40 metros por segundo. E ele fala para você identificar até t igual a 5. Eu não tenho mais no meu gráfico. Então, para o tempo igual a 4 segundos, 40 metros por segundo. Continuando, para o tempo igual a 5. Para o tempo igual a 5 segundos. T igual a 5 segundos. Christian, vamos lá. Para o tempo, velocidade é igual a 10 vezes 5. 50 metros por segundo. E assim vai, meu amigo. Se ele continuar caindo com essa aceleração local, a sua velocidade vai variando de 10 em 10 metros por segundo, ok? Porque foi definida e calculada a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, analisa o fenômeno que o Tríbulo ajudou a gente a avaliar a partir de agora. E você poderia agora fazer uma estimativa para o tempo de 1 hora. Nesse mesmo comportamento, o objeto continuando caindo para 1 hora tem quantos segundos? Você tem que tomar esse cuidado. Por quê? Metros por segundo, segundo. Qual a unidade de comprimento aqui? Metro. A unidade de tempo, segundos. A unidade de velocidade, metros por segundo. Qual é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Então, na hora que eu vou colocar 1 hora, eu não posso colocar 1 hora. Eu tenho que colocar o seu equivalente em segundos, que é 3.600 horas. 3.600 segundos. 3.600 segundos. O valor da minha velocidade aqui vai ser de quanto? Você vai pegar 3.000
Então, a minha velocidade é igual a 10 que multiplica 3.600 segundos. Que a velocidade, então, vai dar 36.000 metros por segundo. 3.600 vezes 10. Então, você conseguiu fazer uma análise passado, foram os temas, os elementos que ele deu para você. O presente, e a partir do presente você foi para o futuro. Você começou a fazer uma previsão física e sabendo aonde que esse objeto se encontraria, né, a partir se respeitasse essas condições de movimento aqui, tá ok? Então, pessoal, dá uma olhadinha nos exercícios. Esse é o exercício 19, essa nossa listinha ela tem 20 exercícios do movimento uniformemente variado. A primeira parte do movimento uniformemente variado, 12 exercícios, e depois você tem do exercício 13 até o exercício número 20, ele fala para você do fenômeno de queda livre, tá ok? Então, avalia, dá uma olhadinha nos exercícios que a gente resolveu até agora, analisa o movimento uniformemente variado, aqui é uma aplicação prática do movimento uniformemente variado, queda livre, tá ok? Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Manda mensagem para mim, vai no chat, questiona, verifica. Christian, mas o Trígono, ele tem uma amiguinha dele? Tem outros amigos? Tem. Os outros personagens eu vou trazendo para vocês, né, no decorrer dos outros exercícios aí. Ele vai aparecer mais nos exercícios, o Trígono. Tá ok? Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela atenção de vocês, né, como sempre. Vocês estão sempre junto comigo aí, né? E vamos em frente, né? A gente precisa de continuar. E continuar, tenta fazer os exercícios, dá uma olhada, faz uma pesquisa no YouTube, verifica, né? Tem muito material bom no YouTube aí, que fala, né, sobre o estudo dos movimentos. Então, continue aí, em frente, força. Estou torcendo para que dê tudo certo para vocês aí. E até a nossa próxima aula, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.